السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, respeitados irmãos, Insha'Allah Ta'ala, vamos retomar o nosso programa de tafsir, ainda no Surat Al-An'am, e hoje, a partir do versículo 74 do Surat Al-An'am. Neste versículo, Allah Subhanahu wa Ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Estimados irmãos, desde o início deste surat, explicamos aqui qual é o tema central do surat. Com certeza, recordam-se disso. Não é? Qual é o tema central deste surat? Alguém pode nos ajudar? Surat Al-An'am. Estimados irmãos, Surat Al-An'am, todo ele, tem como tema central, tema fundamental, o Tawhid. Este surat, nas suas diversas abordagens, só tem como objetivo cultivar o princípio do Iman, a crença na unicidade de Allah nos corações. Portanto, o surat sempre vai diversificar as suas abordagens, mas nunca devemos nos esquecer que dessas diversas abordagens, todas elas convergem num ponto, de que este universo tem um Criador, e esse Criador é o único, e é a Ele que devemos adorar. Portanto, os versículos que temos pela frente hoje não fogem dessa regra. Só que a abordagem é diferente das abordagens anteriores. Aqui a abordagem é feita em forma de história. E o Qur'an al-Karim, nos seus ensinamentos, um dos meios que o Qur'an usa é a história. O Qur'an, quando nos conta uma certa história, não é para conhecermos a cronologia dos acontecimentos. Fulano morreu no ano tal, vivia na cidade tal, mas aconteceu isso. Assim como os historiadores fazem, relatam os acontecimentos de forma cronológica. O Qur'an não nos conta a história nesses moldes. Por isso dissemos que no Qur'an al-Karim, quer dizer, estas histórias que o Qur'an nos conta, normalmente não menciona nomes, não menciona lugares, não menciona datas. Só se houver necessidade de mencionar nome ou mencionar lugar, então aí o Qur'an al-Karim menciona. Porque isto é desnecessário. Conhecer o nome, conhecer a data. É desnecessário por quê? Porque o objetivo pelo qual o Qur'an nos conta as histórias, não só dos profetas, como dos povos anteriores também, é de servirem de ensinamento. Portanto, nós devemos buscar nestes ensinamentos, nestas histórias, algo que pode nos ajudar a mudarmos nosso comportamento, mudarmos a nossa vida. Este aqui é o objetivo da história.
Enquanto que os historiadores, quando nos relatam os fatos históricos, o objetivo é de tomarmos conhecimento. Vejam só, nós sempre falamos aqui como exemplo, quando falamos de aspectos históricos, por exemplo, falamos aqui da questão da história de Hitler, Mussolini, mas outros políticos e militares que passaram por este mundo e que deixaram suas marcas, como é o caso de Napoleão Bonaparte também. Hoje as pessoas conhecem muito sobre estes homens. Entretanto, nunca pararam para ver, por exemplo, para estudar as causas que levaram estes homens e tudo aquilo que construíram levaram ao declínio. O que é que aconteceu? Só foi simplesmente uma baixa militar que sofreram e depois a sua história se apagou? Não. Por detrás dessa baixa militar também houve comportamentos errados, houve ideias erradas. E é isso que nós temos que aproveitar e explorar nessas histórias. Então, o Corão Al-Karim aqui, nestes versículos, vai nos trazer a história de Nabi Ibrahim alayhi salam. E por que exatamente Ibrahim? Estimados irmãos, Ibrahim é aquela figura central nas três grandes religiões: judaísmo, cristianismo e islã. Todos eles reivindicam esta grande figura que foi Ibrahim. Ibrahim é conhecido historicamente como o pai do monoteísmo puro. Então, aqui Allah subhanahu wa ta'ala traz-nos a sua história. Primeiro diz: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ. Recorda-te de quando Ibrahim disse a seu pai, Azar. Azar seria nome do pai de Ibrahim. O pai de Nabi Ibrahim chamava-se Azar. Alguns mufassirun, comentadores do Corão Al-Karim, dizem que Azar não era nome do pai de Ibrahim, mas era nome do ídolo que o povo de Nabi Ibrahim venerava e que o pai dele, quer dizer, pai de Nabi Ibrahim, era, digamos, aquele homem que tomava conta do ídolo. Praticamente era o homem que cuidava, tratava do local onde as pessoas cultuavam este ídolo. Então, sendo assim, ele foi conhecido por Azar, quer dizer, acabaram atribuindo-lhe o nome do próprio ídolo que eles cultuavam. Mas Imam Ibn Jarir al-Tabari, o grande alim no tafsir, ele é da opinião de que não, Azar era o nome do pai de Ibrahim. Entretanto, ele tinha um outro nome, chamava-se Tarikh. Tarikh era o nome do pai de Ibrahim. Então pode ser que este homem tinha dois nomes, como acontece também com muita gente. Mas Imam Ibn Jarir al-Tabari, ele ainda diz que pode ser que um dos nomes era verdadeiro e o outro era alcunha. Então, seja lá o que for, aqui o Corão Al-Karim diz: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. Recorda-te de quando Ibrahim alayhi salam قال لأبيه, disse a seu pai Azar. O que ele disse? أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. Tu adotas estes ídolos, consideras estes ídolos como deuses. O povo de Nabi Ibrahim adorava ídolos, como também adorava astros. Portanto, eles juntavam entre a veneração aos ídolos e a veneração aos astros. Aqui Nabi Ibrahim alayhi salam pergunta a seu pai: então tu adotas estes ídolos, veneras e adoras estes ídolos, você faz destes ídolos feitos de pedra, pau, madeira,
tu veneras estes ídolos e consideras deuses, qual era o povo de Nabi Ibrahim alayhi salam? Nabi Ibrahim, na verdade, era um iraquiano, porque ele vinha do povo dos caldeus, e os caldeus viviam na cidade de Ur, e esta cidade está localizada exatamente no Iraque. Ela é de lá onde vinha Ibrahim alayhi salam. Depois ele sai da terra dos caldeus, na cidade de Ur, e emigra para a Palestina, e antes disso já havia passado por Egito com a sua esposa Hajar, aliás, Sara. E de lá depois viaja para a terra do Monte Paran, que é atualmente Meca. Então, lá vai com a sua esposa Hajar e seu filho Ismail. Então, Ibrahim foi um imigrante por causa do Tawhid. Então, ele, ainda na sua cidade, pergunta a seu povo, diz ao pai, então, você adota estes ídolos, consideras eles como deuses? Ibrahim alayhi salam, muito cedo, já sentia que o seu povo estava perdido, sentia que o seu povo estava na perdição e que ele precisava encontrar o caminho certo para conduzir este povo. É por esta razão que ele diz: Inni araka wa qawmaka fi dalalim mubin. Eu vejo que tu e o teu povo estão num evidente erro. Adorar ídolos, adorar pedras, adorar plantas, isto tudo é perdição. Entretanto, Nabi Ibrahim, naquela fase, começa já a procurar pela verdade. Nabi Ibrahim alayhi salam não foi apenas um imigrante que afastou-se da sua terra e foi para outras terras mais seguras, onde podia venerar o seu Criador em paz. Não. Nabi Ibrahim era um imigrante no mundo espiritual, na medida em que ele muito cedo abandonou o caminho que seu povo seguia. E esta foi verdadeiramente um hijra que Nabi Ibrahim fez. E aqui o Corão Al-Karim está a nos ensinar que cada um de nós, hoje, com esta palavra La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, precisamos fazer este hijra, precisamos empreender esta imigração do mundo da idolatria, dos pensamentos idólatras, para um mundo da crença correta. Isto é normal, nós, estimados irmãos, encontramos até dentro das nossas famílias, dentro das nossas comunidades. Às vezes podemos ser todos nós muçulmanos, que dizem La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mas a veracidade desse imã que nós reivindicamos e a veracidade do ibada com que nós cultuamos Allah, naturalmente, é diferente de pessoa para pessoa. Todos podem dizer La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mas a compreensão, a ideia que nós temos, a convicção que temos dessa palavra, difere. Então, a partir daí, nós precisamos de fazer hijra. Hijra o que é? Hijra espiritual. Isto é, estamos com as pessoas fisicamente, mas o nosso espírito, o nosso imã, o nosso coração está muito longe daquilo que é a realidade das pessoas. E muitas vezes corremos o risco de sermos mal compreendidos ou de não sermos compreendidos. E as pessoas começam a olhar para nós como fanáticos, começam a olhar para nós como extremistas, começam a olhar para nós como aquele que desfaz as alegrias dos outros, desmancha prazer. Quando recordamos as pessoas sobre a verdadeira crença, Inni araka wa qawmak fi dhalalim mubin. Eu vejo que tu e teu povo estão num evidente erro ao cultuarem esses ídolos, porque esses ídolos não merecem ser adorados. Como é que um ser humano, com a inteligência que Allah lhe deu,
vai se curvar perante uma pedra, perante uma árvore, perante uma campa, perante um defunto e começa a pedir. Logicamente isto, uma pessoa sensata, uma pessoa que raciocina e regula, não faz este tipo de coisas. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. Um coração tão puro, um coração tão sincero, um coração tão honesto como o coração de Ibrahim, era natural que Allah subhanahu wa ta'ala conduzisse as evidências que Allah espalhou no universo para se contar entre os convictos. وكذلك, desta forma, Nuri Ibrahim, nós mostramos e abrimos para Ibrahim Malakut as-samawat wal-ard, os reinos dos céus e da terra. Estimados irmãos, neste versículo 75, voltamos para uma questão que já tive a oportunidade aqui de esclarecer várias vezes. Que a metodologia que o Corão usa para nos ensinar o Tawhid, para nos falar da crença em Allah, é diferente da metodologia que usamos nas nossas madraças. Nas nossas madraças ou nas nossas abordagens nas mesquitas, nós usamos uma teoria seca. Seca como? É só chegar a ensinar Allah existe, Allah é o único, Allah é perfeito nas suas qualidades, Allah é o Criador de tudo e de todos. Esta forma teórica com que apresentamos o Tawhid. E a criança começa a memorizar estas expressões. Depois chega no dia de encerramento da madraça, chamamos a criança e a criança começa a repetir, como um papagaio, aquilo que durante o ano letivo foi ensinado. Quem é Allah? Allah é o nosso Criador. Onde é que está Allah? Allah está no céu. Quem nos dá rizq? É Allah. Esta forma tão seca, estimados irmãos, ajuda apenas a pôr as crianças a memorizar só. Mas vejam só a metodologia que o Corão usa para nos incutir o Tawhid. O Corão sempre usa a natureza para provar a existência de Allah, para provar o conhecimento de Allah, para provar a misericórdia de Allah, para provar a providência de Allah e o seu poder. Allah sempre usa a natureza. Em muitas passagens do Corão, Allah apela à nossa consciência e nos convida a fazermos uma viagem pelo universo, uma viagem pela natureza. Por esta razão, eu disse uma vez aqui que seria bom que as nossas madraças começassem agora a ser mais sofisticadas. Colocar lá uma tela, um ecrã ou um televisor e começar já a passar muitos dos programas do National Geographic. Há muitos programas ali valiosos. Passa aquela imagem, as crianças apreciam e depois traz os versículos que confirmam aquilo que passou na imagem. Há muitos programas ali. A vida nos oceanos, a vida selvagem, a vida dos seres humanos. Há muita coisa que hoje a ciência já nos permite. Isto que o Corão está aqui a dizer, وَكَذَلِكَ نُرِي Ibrahim. Dessa forma nós abrimos o entendimento de Ibrahim e mostramos a ele Malakut as-samawat, os reinos dos céus e da terra. Os reinos, ou o reino dos céus e da terra, o que é? São os sinais que Allah espalhou pelo universo, que ao fazer uma leitura desses sinais, ao reconhecer esses sinais, naturalmente a pessoa não se desviará do caminho certo e esses sinais vão lhe conduzir a Allah. Foi por causa desses sinais que muitos cientistas abraçaram o Islã. E nós não estamos a ser inteligentes. É por isso quando
um álimo, por exemplo, apresenta uma palestra na mesquita, ou mesmo um khutbah de Jum'ah, a falar da ciência e o imã, há muitos que acham isto estranho, porque eles não aprenderam assim o din. Como é que eles aprenderam o din? Aprenderam começando pelos nawafil, primeiro. Então eles aprenderam o din em forma de jazba só. A pessoa está ali a falar, ele está a chorar tudo, depois de acabar as lágrimas ficam ali mesmo, vai-se embora. Não aprendeu nada. Mas Allah subhanahu wa ta'ala espalhou sinais aqui no universo. Nós próprios somos uma prova da existência de Allah. Então, voltemos para a metodologia do Coran al-Karim. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Então, por que Allah subhanahu wa ta'ala facultou a Ibrahim alayhi salam os sinais do reino dos céus e da terra? Diz: وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, para que seja entre os convictos. Estes sinais dão-nos uma convicção. Já viram, estimados irmãos? Dão-nos uma convicção. Vejam só nos oceanos. As baleias viajam longas distâncias, de um oceano para o outro, de um continente para o outro, em certo período, ou à procura de acasalamento, ou à procura de alimentos. Mas no final da jornada, voltam para o seu local de origem e nunca erram no caminho. Quem é que deu mapa ou GPS a essas baleias? Algum humano foi lá? Diz que, olha, está aqui o código das estradas dos oceanos. Quando você sair, tens que passar por este caminho aqui. Não tem lá semáforos, não sei... Não. Quem conduziu a baleia a fazer isso? Como é que eles se comunicam? Através daquilo que se chama de canto das baleias. Já viram, estimados irmãos? Eles conseguem perceber isso. O próprio pombo. O pombo no passado era usado como correio, para mandar mensagens rápidas. Foi muito usado. Como é que o pombo não falha a sua trajetória? E dizem que o pombo conduz-se através das zonas magnéticas nas várias regiões da Terra. Quem é que ensinou o pombo a fazer isso e a reconhecer esses sinais? Naturalmente são sinais que Allah espalhou. Os materialistas dizem que não, são coisas da natureza, é a natureza mãe que fez. Bom, que a natureza seja a sua mãe, pode ser verdade, não é? Eu cá conheço a minha mãe, não é a natureza não. É que eu e tu e as nossas mães também fazemos parte da natureza. E Allah criou esta natureza para nos conduzir a Ele. Então não podemos usar a natureza para nos desviar do caminho de Allah. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Mas aqui então, Ibrahim alayhi salam começa vai à procura da verdade. E nesta procura da verdade, ele ainda quer ajudar o seu povo a reconhecer o verdadeiro Criador. Então, começa a deixar com eles naquilo que eles adoravam, naquilo que eles consideravam como sendo um Deus. E eu disse anteriormente que o povo de Nabi Ibrahim também adorava os astros. E até hoje, muita gente adora os astros. O Sol foi o astro mais adorado. Alguns adoram a Lua, outros adoram os planetas, até hoje. Estas coisas que as pessoas usam hoje, de signos, por exemplo, faz parte disso. A veneração dos astros. Então perguntam qual é o seu signo? Diz Virgem, você é Mercúrio, você é Júpiter. Então depois aparecem aquelas mentiras ou coincidências em algumas revistas. Para quem é virgem, no mês de setembro, diz que pessoas deste signo são pessoas amáveis,
Às vezes pode não ser verdade. Vais encontrar a pessoa ruim, a pessoa mais corrupta, é desse mesmo signo. Mas dizem que são pessoas amáveis e neste mês vai acontecer algo muito importante na tua vida. E as pessoas acreditam nisso. Diz que consultou o signo. É uma forma de shirk bem sofisticado. E nós não devemos fazer essas coisas. Outros já andam com amuletos. Diz que este amuleto aqui dá-me sorte. Eu quando não carrego este amuleto no meu bolso, então nesse dia nada me ocorre bem. Mas quando tenho no bolso, então as portas todas ficam abertas. Então Nabi Ibrahim, فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا. Quando a noite o envolveu com o seu manto escuro, رَأَى كَوْكَبًا, ele viu um astro no céu. قال هذا ربي, ele disse, este é meu Senhor. Aqui algumas pessoas perguntam, como é que Nabi Ibrahim diz uma coisa dessas? Nós sabemos que todos os profetas, Allah protegeu os profetas de caírem na idolatria desde o seu nascimento. Nabi Ibrahim não era idólatra. Aqui há uma divergência entre os árabes. Alguns dizem que isso foi no início, antes dele receber a profecia, quando estava à procura da verdade. O próprio Nabi Muhammad, alayhi salatu wassalam, não caiu na idolatria. Mas ele no início sabia que o seu povo estava perdido. Mas ele também não tinha a religião correta. Até que recebeu quando estava no Ghar Hira. Mas ele ia lá no Ghar Hira fazer ibadah, adorar Allah. Como é que ele adorava? A adoração naquela altura era apenas meditação. E é isso que Nabi Ibrahim também vem fazer. Ele está a meditar, está a olhar para a natureza. Talvez aquilo que o seu povo adora, sendo um astro, é melhor do que os ídolos. Mas há outros que dizem que não. Isto foi uma forma de Nabi Ibrahim alayhi salam ensinar a conduzir o seu povo. Queria lhes mostrar que este astro que vocês adoram não merece ser venerado. Por quê? Ele vem depois de explicar. قال هذا ربي, diz, este é meu Senhor. فلما أفل, mas quando este astro desapareceu, قال, ele disse, لا أحب الآفلين, eu não gosto daqueles que desaparecem. Isto é, vejam a lógica de Ibrahim. Se um Deus é adorado, se admitirmos que este astro é um Deus não pode desaparecer e abandonar as suas criaturas. Como é possível? Um Deus que desaparece e abandona as suas criaturas. Como é que as criaturas ficam sem o seu Deus? Então, a lógica de Ibrahim diz que um Deus está sempre presente. E é isso que o Islã nos ensina. Agora, um Deus que desaparece não merece ser adorado, não merece ser considerado Deus, porque ele foge das suas criaturas. Pior que isto, um Deus que morre. Um Deus que morre. Fica durante 3 dias morto. Durante 3 dias, quem fica a governar o universo? Quem fica a controlar as criaturas? Dizem que não, o Deus está aí no túmulo, mas não se preocupem, ao 3º dia ele vai ressuscitar. Está bem, mesmo que ressuscite ao 3º dia, mas até lá 3 dias é muito. Quem fica a governar o universo? Quem fica a controlar? Então Nabi Ibrahim diz que não, um Deus não pode desaparecer. É por isso que ele diz, La uhibbul afilin, eu não gosto de um Deus que desaparece. Eu quero um Deus presente. Então este astro não serve. Assim Nabi Ibrahim mostra ao seu povo que este astro que vocês adoram não merece ser adorado, porque é um astro que depois de noite vos abandona. Então procurem o vosso Deus num outro lugar. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ, num outro dia viu a lua.
Veja, tudo isto Nabi Ibrahim está a meditar, está à procura. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا, quando viu a lua a brilhar, قَالَ هَذَا رَبِّي, disse, este é meu Senhor. Aquele astro não brilhava, mas esta lua está a brilhar, deve ser este. E o povo está a acompanhar isto. فَلَمَّا أَفَلَ, mas quando a lua desapareceu, porque há momentos que a lua também desaparece, não é? قال, ele disse, لَإِن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. Se meu Senhor não me guiar, não me orientar, então eu contar-me-ei entre o povo desviado. Aqui, o que é que Nabi Ibrahim quer nos transmitir? Estimados irmãos, aprendamos o Tawhid com Ibrahim alayhi salam. Primeiro disse que ele não gosta de um Deus que desaparece. E aqui está a dizer, لَإِن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي, se meu Senhor não me guiar, لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ, certamente que me contarei entre os perdidos. Nabi Ibrahim aqui quer nos ensinar que a orientação não depende de nós. A orientação não vem de nós, mas vem de Allah, mediante uma revelação que Ele envia. Portanto, os sinais que Allah nos dá aqui no mundo podem nos indicar a existência de Allah e que Ele é o único, pode. Mas não nos dão o programa de adoração. Agora, como é que nos comunicamos com este Allah? Como é que devemos adorar este Allah? Como é que Ele quer ser adorado? Como é que nós podemos agradar a Allah? O que é que temos que fazer? Isso só vem de Allah, não vem dos homens. A partir daí, cai por terra aquela máxima das pessoas quando dizem que as religiões todas elas são iguais, só que cada um tem a sua maneira de agradar a Allah. Isso está errado, por quê? Porque cada um tem a sua maneira, significa que cada um inventa a sua maneira de como adorar a Allah. Então, Allah só quer ser adorado da maneira como Ele nos explica. Então, aqui Ibrahim alayhi salam está a deixar isto claro. Meus senhores, se vocês não receberem a orientação de Allah, não serão orientados. Podem ficar com a ideia da existência de Allah, que Ele é misericordioso, que Ele é isto, aquilo, muito mais. Mas, se você não procura pela revelação de Allah, não vais saber como adorar Allah. Por essa razão, estimados irmãos, todo aquele que não se aproxima à revelação, não se aproxima ao Coran e à Sunna, de maneira alguma vai saber como adorar Allah. Reparem as pessoas que cometem bid'ah. Bid'ah o que é? Bid'ah são pessoas que inventam formas de como agradar Allah, longe do Coran e Sunna. As pessoas que inventaram o Maulid pensavam que assim estavam a manifestar o seu grande amor pelo Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Mas a pergunta é esta: é assim que se ama o Nabi? Foi esta forma que Allah disse para amarmos o Nabi? Não, não foi essa forma. As pessoas que inventaram jejuns fictícios em dias impróprios, como Nisfu Sha'ban, inventam duás, inventam jejuns no Nisfu Sha'ban. Eles pensaram que desta forma estão a agradar a Allah e Allah fica satisfeito, porque jejuaram naquele dia que eles inventaram, que Allah não determinou. Esta forma, não interessa que a pessoa diga, não, mas Allah sabe qual é a minha intenção é de agradar. Allah não quer apenas a tua intenção, com a intenção quer a tua obediência. Obediência significa que há um plano de atividade que Allah nos deu e temos que seguir esse plano. E esse plano nos é ensinado com o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Portanto, a perdição surge quando nos afastamos da orientação divina. Se você quer conhecer como é que Allah quer ser adorado, o plano está no Coran, está no Sunnah.
Se você quer agradar Allah e deixar Allah satisfeito contigo, siga esse plano que Ele revelou. Não procure inventar nada. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً. Então, diz que a lua não pode ser um Deus, porque também desaparece. Mas dia seguinte, quando viu o sol, بَازِغَةً, o sol todo brilhante, قال, ele disse, هَذَا رَبِّي, este é meu Senhor, هَذَا أكبر, este é maior. É maior que o astro, é maior que a lua. O astro que ele viu era um planeta. Então, este é meu Senhor. فَلَمَّا أَفَلَتْ, mas o sol, como qualquer outro astro, também desaparece. O sol não aparece de noite, aparece de dia. E de noite, como é que ficamos sem o nosso Deus? Se você precisar pedir algo de noite, Deus não está, desapareceu, diz que não, só vem amanhã. Como é que vai ser? Então só tens que pedir a esse Deus durante o dia. De noite ele não está de serviço. Então o Nabi Ibrahim aqui diz, فَلَمَّا أَفَلَتْ, quando desapareceu o Qal, ele diz, يَا قَوْمُ, ó meu povo, إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ, eu livro-me, afasto-me, rejeito aquilo que vocês associam a Allah. Vocês dizem que estes astros são deuses, eu nego isso. Esse shirk que vocês estão a fazer, associar a Allah estas criaturas, eu afasto-me e abandono essa vossa crença. É isto que nós temos que fazer, estimados irmãos, nas nossas famílias. Muitos de nós e dos nossos familiares, da nossa comunidade, não é que eles não dizem La ilaha illallah, eles dizem La ilaha illallah, mas ao mesmo tempo acreditam que Allah não está sozinho, não é o único que tem poder para mexer com os cordões da natureza. Acreditam que também há outras criaturas a quem Allah delega parte do seu poder para reger o universo. Então, essas criaturas podem ser jinn, essas criaturas podem ser espíritos dos antepassados, os defuntos. Dizem que esses também têm o mesmo poder. Quer dizer, é por isso, vejam só, eles quando vão aos curandeiros, o curandeiro nunca lhes diz que, olha, eu tenho o poder de fazer isso. Diz que não, eu vou pedir a Allah. Então, se ele vai pedir a Allah, por que você tem que pedir a Allah através dele? Qual é a diferença aí? Então, isto nós não podemos fazer. Porque isso chama-se shirk. Shirk significa associar a Allah outras criaturas consideradas divindades, quando na verdade são divindades falsas. Nós não podemos associar a Allah qualquer coisa. Não podemos. Nem por brincadeira. Então, Nabi Ibrahim alayhi salam continua dizendo: Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardu hanifa wama ana minal mushrikin. Inni, agora que abandonei os vossos ídolos, abandonei os vossos deuses, para que lado me direcionei? Inni wajjahtu wajhiya, eu direciono o meu rosto, viro-me lilladhi fatara as-samawati wal ard, para aquele que criou os céus e a terra, incluindo esses astros que vocês adoram. Esses ídolos que vocês veneram são criaturas, não são criadores. Então eu adoro o Criador dos céus e da terra e de tudo isso que vocês adoram. Tem um Criador. Agora, aqui Nabi Ibrahim diz: Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan. O que é que significa a palavra hanifan? Encontramos muitas vezes isto no Corão al-Karim. O que é que significa hanifan? Hanifan aqui não é Imam Abu Hanifa, não. Hanifan significa
Quando o Nabi Ibrahim diz wal arda hanifan, isto é, inclinado para a fé correta, verdadeira. Ele afasta-se da idolatria, afasta-se da descrença e inclina-se e encosta-se para a fé verdadeira. Então, todo aquele que segue a fé correta, a fé verdadeira, acredita em Allah único, este é Hanif, isto é, inclinou-se para a verdade. Então, o Nabi Ibrahim alayhi salam está a dizer que eu não me encosto à vossa idolatria. O meu encoste é esta convicção em Allah, único Criador. Wama ana minal mushrikin, e eu não faço parte dentre os mushrikin. Mushrikin são aqueles que associam a Allah criaturas. Portanto, aqueles que associam a Allah, aqueles que atribuem sócios a Allah na sua criação, em tudo que ele faz, então estes são mushrikin. É plural de mushrik. Portanto, vejam aí a diferença, estimados irmãos, entre mushrik e kafir. Kafir nega a fé. Mushrik aceita a fé, mas acredita que essa fé, quer dizer, na concepção dele, Allah não está sozinho. Allah criou o mundo e depois escolheu algumas das suas criaturas a quem delegou parte do seu poder para controlarem o mundo. É esta a diferença. Um mushrik, ele tem a fé. Ele diz que acredita em Allah. O problema dele é que ele não acredita que Allah é o único que impera no universo. O dono é Allah, sim. Mas ele tem, quer dizer, um mushrik é parecido, mas ele, o sistema que ele segue é o sistema do Reino Unido. O sistema político do Reino Unido, em que tem o rei, mas é apenas uma figura decorativa. O primeiro-ministro é que controla todo o governo. Então, ele também, o mushrik aceita este princípio, que existe Allah que criou o universo, mas é uma figura decorativa. Agora, esses ídolos, esses pequeninos deuses, né, semideuses, são eles que controlam o mundo porque Allah delegou o poder. E você não pode falar diretamente com Allah, não pode se dirigir diretamente para Allah porque não és digno, tens que passar por esses estafetas, não é? Então, você quer pedir primeiro, tens que pedir a Ele. Através dele, Allah vai aceitar. Sem isso, você não passa. Então, parece que Allah se distancia das suas criaturas e diz que, olha, tenho aí os meus ajudantes. Então, estes ajudantes podem subornar e fazem. Depois, quando vão os curandeiros, pagam. Senão, o doar não é válido. Até quando você diz, mas quanto é que vou pagar? Diz que só por este trabalho que eu fiz, o senhor vai ter que pagar 20 mil meticais. Você diz, 20 mil meticais com esta crise? Diz que não, até se dependesse de mim, eu fazia isto à borla. Mas o problema é lá. Você não pode banalizar as palavras de Allah. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Não podem comprar meus versículos a um vil preço. Tem que ser um preço, mashallah. Estão a ver como somos enganados? E gastam. إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Portanto, ele não se conta entre aqueles que atribuem parceiros a Allah. Naturalmente, Nabi Ibrahim, quando tentou explicar isto ao seu povo, o povo não aceitou. O povo saiu em massa para debater este assunto com Nabi Ibrahim. Houve um debate muito forte. Acusaram a ele de estar a falar mal dos ídolos e que isso iria lhe prejudicar. Tanta coisa. E até ameaçaram. Então, neste sentido, Nabi Ibrahim, e o Corão Al-Karim nos diz, وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ.
e o seu povo discutiu com ele, na tentativa de apresentar evidências de que ele estava errado e eles estavam certos. Normalmente estas evidências, estimados irmãos, não mudam, as pessoas mudam, mas o princípio está lá. O que é que, quando você rejeita a tradição da sua própria comunidade, da sua família, a família o que é que diz? As únicas provas que apresentam são estas. Você ainda é miúdo. Quem és tu hoje para vir nos ensinar? Se nós te carregamos quando eras miúdo, não é? E depois, esta é a nossa tradição. Hoje você quer acabar com a nossa tradição? Não te esqueças que nós somos africanos. Dine é dine, mas também tradição é tradição. Então nós somos africanos. Não podemos banalizar ou desprezarmos a nossa tradição, porque essa é a nossa identidade. Veja só na sua família, todos os teus avós faziam isto. E nós também vimos os nossos pais a fazerem. Agora hoje vens tu e queres quebrar essa tradição? Queres fazer isso? E psicologicamente começam a afetar-te. Quando coincidem naquele mesmo dia que discutem contigo, Allah mandar uma malária para ti, a família fica satisfeita. Estás a ver? É o início. É porque aquele teu avô não está satisfeito. Ele ficou muito zangado. Aparece depois o tio, diz: olha, sobrinho, foi ontem mesmo que eu sonhei com meu pai, teu avô. Ele está muito chateado contigo. E você pergunta: tá bem, mas por que não podia ser eu a sonhar com ele? Para ver essa zanga. Aí aproveitava explicar-lhe também no sonho. Não, avô, o senhor está errado. Mas não. Então, esta guerra psicológica que é movida, nós temos que ter, havemos de encontrar aqui a forma como solucionar isso. Então, وَحَجَّهُ قَوْمُهُ قال, então Nabi Ibrahim respondeu: أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ, vocês discutem comigo, contrariam-me por causa de Allah. وَقَدْ هَدَانِي, e vocês sabem que Allah já me orientou, já me conduziu para o caminho certo. Quer dizer, vocês estão a discutir, Allah iluminou-me e eu estou a vos chamar exatamente para essa luz, e vocês discutem comigo. É Nabi Ibrahim que está a dizer isto ao seu povo. E depois o povo de Ibrahim o que é que dizia? Dizia: olha, Ibrahim, tenha cuidado, estes nossos ídolos, de quem você está a falar mal, cuidado, vão te prejudicar. Você está a brincar com coisas sérias, e isto vai te prejudicar. Estes ídolos podem te fazer mal. Não somos amedrontados assim? Quando perguntamos lá em casa: mas vovô, aquela panela que está ali no quintal, debaixo daquela árvore, está a fazer o quê? Se é, meu neto, cuidado, não brinca com essas coisas, senão vais ver o que é que vai acontecer aqui, um pé de vento, e nós não vamos aqui dormir. Vocês têm medo das panelas. Há pessoas que têm casinhas lá em casa, né? E colocam ali panelas, todos os dias levam comida para ali, fazem um santuário. Então, Nabi Ibrahim diz assim: وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا. Eu não tenho medo disso que usam para me amedrontar, para me intimidar. Eu não tenho medo dos vossos ídolos. إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا. Mas Nabi Ibrahim é tão humilde e tão honesto que ele não atribui esse poder para si, atribui para Allah. Que se algo me acontecer, não é porque os vossos ídolos assim decidiram, só pode acontecer-me aquilo que Allah quiser que me aconteça. É este ponto que eu queria chegar aqui como solução. Muitos dos nossos jovens às vezes aparecem-nos aqui e dizem: Sheikh, eu lá em casa estou a convidar a minha família para o Islã, mas eles dizem que se eu continuar assim, algo de mal vai me acontecer. O que é que eu faço? Responda assim como Nabi Ibrahim respondeu, e saiba que nenhum mal vai te atingir vindo daquilo que as pessoas veneram. Aquilo que te acontecer é porque vem de Allah, não é dos ídolos. Não tenha medo deles.
Não tenha medo. Se coincidiu, eles disseram que, olha, o nosso jinni vai lançar uma malária contra ti, e de repente você, dia seguinte, acorda com malária, não pensa que é o jinni. Não, Allah sim decretou. Então não podem fazer isso. وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا. Estimados irmãos, é triste isso que estamos aqui a contar. Pode parecer anedótico, mas é uma realidade que nós estamos a viver. Estimados irmãos, neste momento que nós estamos a explicar isto, nesta mesma cidade de Maputo, aqui perto, como é que se chama aquilo? Guava. Há uma família lá que está a passar mal por causa desta coisa de shirk, em que o chefe da família, que já faleceu, tinha um espaço muito grande, e porque fazia solat muito longe, então disse, olha, falou com o seu jamaat e disse, olha, vamos construir uma mesquita, eu vou ceder uma parte do meu espaço para se construir a mesquita. E construíram a mesquita. Foram buscar um curandeiro que veio fazer coisas de noite e colocou exatamente nas fundações da mesquita, e por cima colocaram o cimento para aquilo não sair. E antes dele morrer, em 2010, confessou aos filhos que fez aquilo era para a mesquita ter sorte, ter muito jamaat. Resultado, hoje ninguém lá faz solat. Então, afinal, aquilo que fizeram foi um jinn. Trouxeram ali. Logo na família começa a acontecer um fenômeno. As pessoas têm uma morte que ninguém sabe explicar. Solução. A solução foi pior do que isso que aconteceu. A solução, alguém aconselhou a ir buscar alguém da Ametramo. E a Ametramo, quando vem, normalmente o sistema da Ametramo nunca falha, e detectou que, afinal, tem coisas aqui. A solução é partir a mesquita para acabar este mal, porque o próprio jinni falou, dizendo que, olha, se vocês não demolirem a mesquita, eu não vou parar aqui de matar. E isto acontecer entre muçulmanos, onde é que está o imã? Onde é que está o tawhid? Por isso mesmo, as nossas famílias precisam muito aprender lições de tawhid. Se nós formos a vasculhar muitas das casas muçulmanas, vamos encontrar este tipo de situações, coisas enterradas. Panelas, tawizes, coisas enterradas. Ou é para dar sorte para uma menina casar, ou outra para não casar, outros para morrerem, e depois isso passa de geração para geração. A avó, antes de morrer, tem que escolher alguém na família para passar o testemunho. Então passa-lhe todas as pastas e aquela pessoa é eleita para dar continuidade a esse tipo de shirk. E o jinni gosta disso. Quando chega num lugar desses, ele está num hotel de 5 estrelas, nunca mais vai sair. Então, Nabi Ibrahim aqui diz, وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا. E eu não tenho medo desses vossos ídolos, que vocês dizem que são parceiros de Allah, a não ser, eu só posso ter medo, a não ser aquilo que Allah quiser que me atinja, isso vai me atingir. Mas sem isso, não tenho medo dos vossos ídolos. وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. O conhecimento do meu Senhor abrange todas as coisas. Quer dizer, Allah abrange com seu conhecimento todas as coisas. Não há nada que está fora do conhecimento de Allah. Afalá tatadhakkarun. Não raciocinam, não meditam. Quer dizer, é preciso refletir nestas coisas, estimados irmãos. É preciso. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ. E como é que eu posso ter medo dos ídolos que vocês atribuíram a Allah, dos parceiros que vocês atribuíram a Allah? Como é que eu posso ter medo deles? E por que eu teria que ter medo deles? وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ. Entretanto, vocês não têm medo de Allah
de terem lhe atribuído parceiros. É isto. As pessoas querem que nós tenhamos medo dos seus deuses, mas elas não têm medo de Allah quando atribuem parceiros a Allah. Quem é que deve ter medo? Quer dizer, quando você encontra uma pessoa que foi assaltada por um ladrão, em condições normais, quem é que deve ter medo? É a vítima ou é o ladrão? O ladrão é que tem que ter medo numa cidade onde a polícia funciona. No nosso caso, é a vítima que está com medo, o ladrão anda à vontade. Anda à vontade. Então, vocês não raciocinam, portanto, eu não posso ter medo dos vossos ídolos. Vocês é que devem ter medo de Allah. Por quê? Porque vocês atribuíram parceiros a Allah, associaram a Allah criaturas, ma lam yunazzil bihi alaykum sultanan, algo do qual Allah não vos investiu de nenhuma autoridade. Allah não vos investiu de autoridade para vocês atribuírem parceiros a Allah. Tem prova disso? Não tem. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. Então, qual dos grupos, eu ou vocês, qual dos grupos é mais digno de estar seguro? Naturalmente é o crente. Então ele diz, in kuntum ta'lamun, se é que sabem, qual dos grupos é mais digno de estar seguro? São os crentes, não são aqueles que atribuem a Allah parceiros. Então aí Allah subhanahu wa ta'ala explica-nos qual é o grupo digno de estar seguro. Diz, alladhina amanu, são aqueles que creram, walam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amn, e não misturaram o seu imã com qualquer injustiça. Ulaika lahumul amn, esses merecem a segurança, merecem a tranquilidade. Wahum muhtadun, e eles são bem guiados. Depois Allah diz, watilka hujjatuna atainaha Ibrahim, esta foi a nossa prova, a qual concedemos a Ibrahim para responder o seu povo, ala qawmihi, e nós, é esta forma de resposta que nós concedemos a Ibrahim sobre o seu povo. Narfa'u darajatin man nasha, nós elevamos o grau de quem nos apraz. Inna rabbaka hakimun alim, visto que o seu Senhor é o prudente, sapientíssimo. Estimados irmãos, antes de sairmos aqui destes versículos, este último, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, aqueles que creram e não misturaram a sua crença com qualquer tipo de injustiça. Qual é a injustiça referida aqui neste versículo? Aqui vamos buscar a maneira como os sahabas reagiram a este versículo. Quando este versículo foi revelado, o Nabi alayhi salatu wassalam recitou aos seus companheiros, eles reagiram. Então queremos conhecer como é que eles reagiram. Há vários hadiths, por exemplo, no hadith de Abdullah, ele diz o seguinte, lamma nazalat, quando foi revelado este versículo, walam yalbisu imanahum bidhulmin, e não misturaram a sua crença com qualquer tipo de injustiça, diz, shaqqa dhalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Os sahabas sentiram-se angustiados. Por causa deste versículo, os sahabas sentiram angústia, ficaram preocupados. Como é que vamos fazer? Ficaram com medo. Por que é que eles ficaram com medo? Qalu, eles disseram, wa ayyuna lam yadhlim nafsa, quem dentre nós não praticou injustiça? Se o versículo está a dizer que aqueles que merecem estar seguros são aqueles que não juntaram o seu imã, não misturaram o seu imã com injustiça. Quem dentre nós não foi injusto? Eles perceberam a injustiça aqui no seu sentido geral. Então foram ter com o Nabi alayhi salatu wassalam
e colocaram essa preocupação. Ya Rasulallah, nós estamos com medo deste versículo. Quem que não foi injusto aqui? Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam respondeu-lhes: Laysa kama tadhunnun. A palavra injustiça aí não é isso que vocês julgam. Innama, a palavra injustiça aí, por acaso, vocês não leram o conselho de Luqman ao seu filho, quando disse: Ya bunayya, ó filho meu, la tushrik billah, não atribua parceiros a Allah, não cometa o shirk. Inna shirka la dhulmun azim, porque o shirk é uma grande injustiça. Portanto, a injustiça referida no versículo é o shirk. Foi quando os sahabas disseram: agora sim, sossegamos. Nós pensávamos que era qualquer tipo de injustiça. Agora isto já compreendemos. Estimados irmãos, eu queria mesmo parar aqui para vermos a diferença entre nós e os sahabas. Os sahabas recebiam este Coran como um plano de atividade e sabiam que logo que recebiam tinham que pôr em prática, tinham que cumprir com os seus ensinamentos. É por isso que eles ficavam preocupados. Qualquer coisa procuravam saber, perguntavam ao Nabi para não terem nenhuma falha no cumprimento. Agora, nós somos diferentes. O Coran para nós não é nenhum plano de atividade. O Coran para nós é um livro de barakah, só, para dar bênção. É só para ler, acabou, deixamos ali. Cantamos, deixamos. Dissemos: mashallah, já fiz khatam al-Quran, já terminei, agora estou, Sheikh, sabe, estou a terminar agora já pela terceira vez, só neste mês. E você pergunta: já fizeste 3 khatamos, o que é que você compreendeu do Coran? Não apanhou nada. Passou por este versículo e não mexeu nele. Sabem por quê? Porque a maneira como nós recitamos o Coran não é a maneira como os sahabas recitavam. Os sahabas recitavam, procuravam compreender e punham em prática. Então, porque eles tinham medo do shirk, procuraram saber e perceberam: afinal, o zulmo referido aqui é o shirk, então não podemos cometer shirk. Porque shirk com o iman é água e azeite. Agora nós recitamos este versículo e todos os dias estamos a encher as portas dos curandeiros. Todos os dias estamos a pedir tawizes, andarmos a colar, a carregar almofadas no pescoço, nos braços, tudo aquilo diz para dar sorte. Outros vêm com fios aqui nas cinturas, diz para mal olhar. Mal olhar. E você, quando olha para os outros, ainda mais com inveja, com ódio, não é mal olhar isso? Cheio de coisas, não é? Um corpo blindado. E quando tem essas almofadas, procura por uma balança. Pode aí nas farmácias tem, vai ver quantos quilos tens. Estimados irmãos, não é essa forma. Não é essa forma. O shirk é muito perigoso. Temos que expurgar das nossas casas. Temos que purificar os nossos corações, as nossas casas, as nossas famílias do shirk. Já que o shirk é algo perigoso, seria bom que nós conhecêssemos, para não cairmos nesse erro. É assim. Então, estimados irmãos, nós vamos parar por aqui